Essa voz Gostei muito, ó, elogiando a voz do Miguel, rapaz. A galera aqui tá aproveitando bastante. Enquanto agora sim entrando o Almabaev, 28 anos. No seu espaço, foi campeão no M1 Global, vem cada vez mais forte em sua luta, são, se eu não me engano, 11 wins and 2 losses. He stands 165 centimeters tall and weighs a ready 57.15 kilograms. Representing Dar Team and fighting out of Almaty, Kazakhstan. Please welcome Asu Zulfikar Almabayev. Your referee is a vanilla gorilla, Aaron Wallace. Now, Phil, why do they say that wrestling is the single most important? Tá, tela pra vocês. Azul Almabaev, 28 anos, 1,65 m, bateu 57 quilos e 150 gramas do lado Zachi Makozovskis. E agora eu não perdi a idade dele, mas enfim, 39 anos, bateu 56 quilos e 700. A gente viu a galera achando que o Asu vai ganhar por finalização no segundo round. É exatamente isso, a torcida tá em piso aqui para o Asu. E como eu falei, né, o Almabaev é um dos grandes nomes aí do Cazaquistão. Vem com tudo, vem chegando, vem ganhando seu espaço no cenário mundial. Lutou bastante nos eventos regionais, lutou no M1 Global, enfim, tá ganhando cada vez mais espaço. Chuta mais uma vez o Asu. O Asu que está com luva verde, com detalhes vermelhos e com short azul. Enquanto o Makozovski está com a luva azul, com detalhes azuis, e o short aí um pouco azul e preto, enfim, para ficar mais fácil de vocês identificarem. O Almabaev controla bem a distância, né? Até nas outras lutas dele deu pra perceber. E o Zek é bem explosivo, ele vai e explode do nada, tanto pra strike, tanto pra grappling. Vai de 0 a 100 muito rápido, né, Bruno? Igual um Tesla. Mas esse é o padrão dos lutadores aí, que tem muita massa magra, né? São muito fortes, consomem bastante energia deles ali, os músculos. Então eles vão sendo um pouco mais cautelosos e escolhendo os momentos melhores para partir para cima. Já deixam direto agora no tronco, jogando a base bem embaixo, né? Jogando bem embaixo ali. O Zak. Não, Makovsky. Não, o Zak, não o Kazak. Ah, te peguei. Não, tem que falar sobre o nome dos caras que estão aí na tela. Exato, Makovsky, vai ficar mais fácil para me dificultar. Vai medindo bem a distância aí o Makovsky, vai tentando encontrar um momento certo para golpear e vai movimentando bastante o Almabaev aí. O Makovsky vai escolhendo melhores momentos, né? O Almabaev é o que lança mais golpes, se expõe um pouco mais, tanto com chute quanto com os overhands que a gente viu ele lançando ainda agora, mas aí vão estudando ainda, né? Exatamente, deixa agora um direto ali no tronco mais uma vez. O Almabaev vai tentando medir a distância, vai jabando aos poucos ali, só jab no vazio para ver se encontra o momento certo. Chuta agora com a perna direita, mas pega no tronco bem tranquilo. Makovsky sente excelente mãozada agora do Makovsky. Muito rápido, muito um contragolpe. Quando o Almabaev mexe um rodado, tem chute rodados no repertório dele, né? Ele sempre joga nas lutas dele. Exato. Nesse meio tempo, né, o Almabaev deu um chute giratório muito bom ali, foi bem rápido, mais uma vez. Eu acho que eles colocaram a caixa de som lá no cage, só pode. Eu falo, ele repetiu no mesmo momento e tá aí. Almabaev circulando bastante, enquanto o Makovsky tenta os momentos corretos ali de explosão. Chama atenção como o Makovsky tá mirando muito a linha de cintura para ir minando
o Kazak, né? Toda hora abaixando muito a cabeça também, ó. Se o Kazak pegar o tempo de entrada, lá agora entrou em queda. Se o Kazak pegar o tempo de entrada, esse golpe do americano e conseguir entrar com golpe de encontro, pode. Tá me lembrando muito. A galera vai conseguir lembrar desse lance. Quando o Edson Barbosa enfrentou o Benil Dariush em Fortaleza, que o Benil Dariush toda hora entrava na linha de cintura e entrava em queda. E o Edson conseguiu pegar esse tempo e levantou o joelho e acabou nocauteando. Makovski tá fazendo exatamente um jogo muito parecido com esse, mas até agora chutinho do efeito, né? Agora tá na grade, com as costas na grade, mas fazendo o suficiente para ir pontuando. A gente viu que, como a gente já tinha falado antes, né? Os dois têm um grappling muito bom. O Makovski foi quem buscou o clinch, mas quem botou pra baixo foi o Almabaev, muito double leg, trazendo pro meio do octagon, para que o Makovski não tenha a grade para se apoiar para levantar, vai aí controlando, né, a cintura, e o Makovski vai tentando linda reversão do Makovski para já cair na montada do Almabaev. Exatamente. E o ponto de falar também que a luta de origem aí do Makovski, a luta de origem do Almabaev é o jiu-jitsu, tem um bom jiu-jitsu, mas quem usou o jiu-jitsu agora foi o Makovski. Esse final mostrou muito o que o Bruno falou antes da luta começar, né? Quem fosse pro chão, cada momento um por cima, né? E o Albert concordou com o que o Bruno falou, ó. Falou que de fato marcou 10-9 também pro Almabaev. Começou o segundo round. E começa o segundo round, o Almabaev tenta mais uma vez o giratório, passa no vazio, né? Ele meio que desiste no meio do caminho, acaba dando só um girinho ali. Makovski vai manter na mesma postura, um pouco mais baixo ali, o centro de gravidade dele, jogando um pouco mais abaixado, golpeando ali na linha de cintura. Agora tenta o chute baixo, mas passa no vazio, vai medindo a distância aos poucos ali, o Almabaev, né? Aquele mesmo joguinho que ele fez no primeiro round. Tá sem o som original? Desculpa, né? Eu parei pra... Não, imagina, eu também tô aqui agora porque eu vi o pessoal. Show de bola. Olha aí o que o Laerte cantou, né? O Almabaev tentou um uppercut na entrada de queda do Makovski, mas não funcionou. O Makovski botou pra baixo. Muito bem. Altíssimo nível. Não conseguiu segurar, né? Entrou um inside trip. Tentou um raspar ali por dentro no clinch. Para os amantes ali de luta agarrada, wrestling, jiu-jitsu, promete uma luta muito boa. Tá excelente até então, muito bem técnico, né? Os dois lutadores, um de altíssimo nível no wrestling colegial, o outro faixa preta de jiu-jitsu, nível altíssimo aqui no primeiro Brave transmitido pelo Super Lutas, vai encurtando a distância ali um pouco. O Makovski vai até um pouco afoito pra cima do Almabaev. O Almabaev deixa o direto ali, faz a entrada no single leg, faz a transição, tenta o suplê dar errado, mas gruda nas costas, não desgruda nas costas em nenhum momento. Segurado agora ali, os dois na grade, vai tentar virar o Makovski, tira da grade o Almabaev, controlando ali, né? Quase que ele consegue o suplê, mas quase que deu muito ruim, né, Bruno? Não, exatamente. E a gente falou que você acabou de falar que o Almabaev ele é do jiu-jitsu, mas também do Cazaquistão, então, ou seja, ele deve ter uma base de wrestling também muito forte, por mais que seja faixa preta de jiu-jitsu, né? Como a gente tá vendo, tá trocando wrestling com um cara altíssimo nível de wrestling. Exatamente, né? Não tem jeito. O pessoal do Cazaquistão ali deve comer no café da manhã um pouco de sambo, no almoço um pouco de wrestling, na janta um pouquinho de jogo de isometria. O luta agarrada é muito forte naquela região. Tá atacando a guilhotina. Exatamente, guilhotina encaixada, mas existe a posição. O Almabaev volta com a luta em pé. Os dois aí medindo a distância. Agora, no centro do queijo, o Almabaev lança uma patada de direita que passa no vazio. Vem encurtando a distância agora com o Makovski. O Makovski vem encurtando cada vez mais.
Almabaev vem controlando a distância. Quando o Markovski avança, Almabaev dá uns 2, 3 passos para trás ali, para se manter no seu raio de ação. Os dois jogam golpes no vazio agora, tenta aproximar, mas acaba passando no vazio. Boa joelhada no Almabaev, mas quem aproveita a joelhada é o Markovski, que consegue a queda. O americano agora laçou o pescoço ali, tá com o pescoço grudado, desistiu do pescoço. I gotta say, Phil, fantastic. Almabaev consegue defender a queda e já pega ali, né? Defender a queda não, defender a aproximação do Markovski, ele laça o pescoço. E será que vai em busca da finalização? I can do much better. I'm Tentando cada vez mais melhorar seu espaço ali, pressiona ali com o quadril para baixo, passando a pressão ali em cima do Markovski. O Markovski parece que tá tudo tranquilo, tudo ok. O Almabaev transiciona para as costas, mas perde a posição. O Markovski foi esperto, mantendo a luta muito bem no clinch ali, controlando com uma certa tranquilidade. Interessante ver como esse jogo de isometria não tá, pelo menos até então, vamos ver como é que ele vai voltar pro terceiro round. Deu mais um passeio aéreo. Como é que vai voltar o Markovski pro terceiro round, né? Com 39 anos, um duelo de gerações, né? Na teoria, tende a ficar mais desgastado, até porque ele tá fazendo da mesma maneira que ele tá fazendo muita força para sair dessa pegada. Você vê como é que tá justo, ó. Boa transição, ótima transição, caiu por cima agora. Pena que não vai dar tempo para trabalhar, né? Tá acabando o segundo round. E já emendando aqui, Miguelzão, esse segundo round acabou, eu vi uma vantagem boa nesse. O primeiro foi um pouco mais disputado, né? Acredito da luta até agora. Mas enquanto o Bruno volta, vamos mostrando o feedback da galera, né? Que é sempre bacana participar. O Ruslan marcou 10-9. O Brunão caiu a conexão. Vamos ver, teve mais uma participação. Esse aqui marcou 10-9 pro Markovski. Falou que viu o americano um pouco mais contundente. Para com esse negócio que você não quer. Eu tenho que narrar, isso é muito difícil. Começou o terceiro round. E começa o terceiro round, de um lado Markovski, do outro lado Almabaev. Terceiro round começando, o último previsto. E passamos agora de 2.000 pessoas nos acompanhando ao vivo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Super Lutz. Isso ajuda demais. Luta um pouco mais estudada agora no início desse terceiro round. O Markovski andando um pouco para trás, né? Os dois primeiros rounds ele cercou mais e continua tentando esse jogo de, olha lá, finta o golpe na linha de cintura. O Almabaev pegou a distância, tá conseguindo evitar o jogo do americano. Tá mais inteiro na luta também, né? Terminou o segundo round melhor, uma boa vantagem. Agora conectando alguns bons chutes altos. Exatamente, o Markovski aí na mesma postura de sempre, né? O jogo ali com o centro de gravidade jogando um pouco mais para baixo ali, tentando golpes, começando na linha do tronco e tudo mais, depois sobe. Vem agora o Almabaev fintando, tentando achar a distância correta de novo. Vamos ver se ele vai fazer aquele jogo de solo dele de novo, aquele jogo agarrado. Tenta mais um giratório passando vazio. Giratório ficou telegrafado, hein, Almabaev? Tem que tomar cuidado, meu amigo. Se essa for sua carta na manga, se preocupe. E a rapaziada que tá chegando no chat aí, tentando na luta do Clayton Silva. A luta do Clayton Silva é a próxima. Ele que enfrenta o Leonardo Mafra. Fica aí, aguarde que a luta é já, meus amigos. Boa pressão agora do Markovski ali. O Almabaev deixou o Markovski virar. Tenta uma ombrada ali, né? No rosto, mais uma vez, a Almabaev deu uma sentida, empurrou agora o Markovski. Fight taking place against the cage. Midway point of the third and final round, Kerrig. Zulfikar needs to get busy from here. He's actually the one who's eating shots. There he goes. He's got to do a little Boa bit. pressão agora do Markovski.
down. He pushed him up Ó, against the do Almabaev, o Makovski vai tentando nas ombradas aí com os pulinhos dele. O Almabaev segurando um pouco mais a luta aí, né? Controlando um pouco mais o combate. Esse é o round menos intenso, podemos dizer, com menos ações dos dois lados, né? Natural, um cansaço maior durante a luta. Fizeram muita isometria, muita luta agarrada no primeiro e no segundo round. A gente sabe que isso desgasta bastante. E agora, um jogo mais cadenciado. O Kazak vai controlando a luta, viu uma vantagem dele no segundo round. O primeiro foi muito apertado, né? Eu marquei pro Makovski, mas muita gente marcou também pro Assu. E nessa ele vai só pontuando, sem correr muitos riscos, sem entrar no raio de distância. Vai levando a luta por enquanto. E agora sem precisar se expor tanto, né? O Almabaev tá só pontuando. O Makovski dependeu muito no strike de golpes singulares, da explosão dele. Mas o Almabaev controlou muito bem a distância durante toda a luta e teve a melhor no grappling, né? Os dois aí se estudando bastante de novo. Faz uma tentativa de queda ali agora. O Makovski com espaço no vazio. Cruzado de esquerda do Almabaev. Passou mais uma vez ali no vazio. Vamos ver se vai ter uma coisa nesse minuto final do round. Vamos ver se um dos dois vão tentar resolver a luta. O Almabaev deixa o Makovski encurtar a distância. Vai circulando bastante aí o Almabaev. Mais um cruzado de esquerda. Um jab de esquerda, né, do Makovski. Que inverteu a base agora. Agora eles vão para o jogo para luta agarrada ali. E já tá chamada na tela para vocês aí, né? Leonardo Mafra enfrenta o Clayton Silva. Bom chute de direita agora do Almabaev. Vamos para a reta final. Vamos ver se vai rolar um nocaute. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Fim de combate, fim de luta. Um round mais morno, mais tranquilo aí. 29-28. Makovski, your second judge, scores about 29-28. Almabaev. And your third judge scores about 29-28. Your winner by split decision. Out of the red corner, Assu Zulfikar Almabaev.